Olá, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar a resolução da atividade 2 da página 92 que vocês fizeram com o transferidor. Nós vamos utilizar o compasso. Então eu vou reproduzir aqui a atividade. Ele nos dá um ângulo. Lembrando que ângulo é uma região do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem. E o ângulo que ele nos deu, inicial, é um ângulo de 60 graus. Então aqui eu tenho a atividade. Depois ele nos deu ainda mais 2 pontos. Eu vou fazer meio no olhômetro, mas ele deu esses 2 pontos para vocês. Perfeito? Bom, agora nós vamos transportar este ângulo que aqui está e vamos construir outros 2 ângulos congruentes, ou seja, outros 2 ângulos de mesma medida, ângulos de 60 graus. Então nós vamos pegar o compasso, uma abertura qualquer, e não sendo repetitivo, né? Mas uma abertura que seja sempre adequada. Então nós vamos pôr a ponta seca no vértice do ângulo e vamos traçar um arco cortando as 2 semirretas. Vamos agora, com esta mesma abertura, colocar a ponta seca neste outro ponto que já é dado na atividade e vamos fazer aqui o outro arco. E obviamente a mesma coisa para o outro ponto. Agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos medir esta abertura utilizando o compasso. Como é 60 graus, a abertura vai ser a mesma, mas isso não ocorre para outros ângulos. No caso dos 60 graus, a abertura é a mesma. Você pode até observar, olha, eu vou pôr a ponta seca aqui nesse ponto que foi criado pelo arco, e você percebe que a mesma medida. E isto acontece porque se trata de um ângulo de 60 graus. Agora, com essa mesma abertura, a ponta seca nós vamos colocar aonde o arco cortou esta semirreta que está aqui horizontalmente aos nossos olhos. E vou fazer um pequeno arco para que ele cruze com outro arco que nós havíamos criado. E isto nós faremos também para o outro. Aí eu não sei, eu coloquei a luminária nova aqui, mas fica com sombra ainda, não tem jeito. Não tem jeito, vocês vão ter que se habituar mesmo. É que eu gravo à noite, né? Acho que de dia seria melhor. Bom, e agora, para finalizar a construção dos 2 ângulos, basta traçar a semirreta que falta. Então eu vou ligar o vértice passando pelo ponto determinado pelos 2 arcos que nós traçamos. Sempre trabalha com o lápis de forma leve, viu? O traçado, porque se você precisar apagar, depois você apaga. E aí nós criamos esses 2 ângulos. Ficou meio certinho, não? Mas que você possa visualizar. Aqui está o ângulo de 60 graus. Aqui está o outro ângulo também de 60 graus. Sou muito bom pintor, não, viu? E aqui o outro ângulo de 60 graus. Para que nós possamos conferir, nós vamos utilizar aqui o transferidor, tá bom? Aí eu coloco o centro do meu transferidor sempre exatamente no ponto. E a linha de fé, aquela linha que cruza do 180
para o 0 grau, ou do 0 grau para 180, como queira, e tem que dar 60. Perceba que no meu, se você observar, está dando 59, pode dar 60 aí, é uma questão de precisão na hora de traçar, né? Mas o importante é a ideia é que a gente possa mostrar para você como que eu faço o transporte de um ângulo utilizando o compasso. Transportar nada mais é que tirar de um lugar e levar para o outro, né? Se você tira uma geladeira e transporta para outro lugar, não vai virar um armário de cozinha, vai continuar sendo a geladeira. E aí nós finalizamos aqui a resolução dessa atividade utilizando o compasso. Lembrando que na sala nós fizemos com o transferidor e aqui eu estou apresentando para vocês com o recurso do compasso. Aí amanhã nós vamos fazer uma outra atividade que os ângulos dados não são ângulos de 60 graus, são ângulos totalmente aleatórios. Aí você vai perceber que a abertura que você traça o primeiro arco vai ser diferente da abertura que você vai traçar o segundo arco, mas essa é a ideia. O bom desses vídeos é que você pode voltar, ouvir novamente, ver passo a passo, colocar numa reprodução mais lenta, né, para que você possa acompanhar o passo a passo da resolução. Lembrando que também, é claro que nós poderíamos fazer isso com o esquadro, só que com o esquadro, com o recurso do esquadro, nós só podemos fazer esse transporte de ângulos desde que nós tenhamos ângulos ou de 30, ou de 45, ou de 60, porque nós temos dois tipos de esquadro. Nós temos este daqui, que a gente chamou o esquadro de 60 ou de 30, né? Porque aqui mede 60 graus, aqui mede 30 e aqui mede 90, o ângulo reto. E aí a soma dos três vai dar 180 graus, que vocês vão aprender que a soma de um triângulo qualquer, a soma dos seus ângulos internos, sempre totaliza 180 graus. E este outro aqui é o esquadro de 45 graus. 45, aqui tem o ângulo de 45 e aqui o ângulo reto de 90 graus também. Se você efetuar a soma, você vai verificar que totaliza 180. Então nós vamos pegar agora o esquadro, vamos colocar a régua exatamente sobre esta reta suporte aqui dos ângulos, que está horizontalmente aos nossos olhos, fica sempre mais fácil para a gente trabalhar. E aí eu coloco ele aqui, olha, ele está exatamente 60 graus. E aí você só desliza, ó, você só desliza 60 graus e 60 graus, perfeito? Se ele fosse de 30, que não é o caso, né? Então ele estaria mais ou menos aqui. Aí eu deslizava e deslizava, tá bom? Então nós finalizamos assim a construção de dois ângulos, transportando de um ângulo dado, neste caso um ângulo de 60 graus. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.